Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Algumas histórias nos encontram quando mais precisamos. Esta veio da antiga terra de gado de Montana, transmitida por pessoas que juravam que cada palavra era verdadeira. Conta a história de um cowboy chamado Silas, um homem que construiu muros tão altos ao redor de seu coração que esqueceu que havia algo que valia a pena proteger lá dentro. E conta a história de uma jovem chamada Faith, que viajou 2000 metros com uma promessa que se revelou fumaça. Na década de 1880, noivas por correspondência eram comuns. A maioria encontrava maridos nervosos esperando na estação com flores silvestres e mãos trêmulas. Faith encontrou uma plataforma vazia e 3 dias de caminhada por um país que não se importava se ela vivesse ou morresse. O que aconteceu a seguir mudou 2 vidas para sempre. A chuva batia no vale com tanta força que Silas mal conseguia ver as orelhas de seu cavalo. Então ele a viu. Uma forma encolhida à beira da estrada, pequena contra a tempestade. Ele puxou as rédeas e apertou os olhos através das cortinas de água. Uma mulher, jovem, seu vestido grudado em seu corpo. Lama cobrindo a barra até os joelhos. Seus lábios estavam rachados e brancos. Seus sapatos estavam rasgados nas solas. Ele podia ver a pele nua onde deveria haver couro. Ela se movia como alguém cujo corpo havia desistido dias atrás, mas cuja mente se recusava a segui-lo. Ambas as mãos seguravam um couro, os nós dos dedos brancos como ossos, os dedos tremendo. Ela olhou para cima. Olhos castanhos encontraram os dele, vermelhos e secos. Para onde você está indo? Sua voz saiu rouca. Ela o encarou. A chuva escorria por seu rosto como lágrimas. Ela havia esquecido como chorar. Não sei mais. Silas olhou em direção à cidade, 5 milhas de lama, e de volta para sua cabana. 1 milha. Ele estendeu a mão. Dizem que a bondade pode nos encontrar nas estradas mais solitárias. Muitas vezes, usando um chapéu sujo e poucas palavras. Pelos números que vimos, muitos de vocês que estão assistindo ainda não se inscreveram. Se esta história tocou seu coração, ficaríamos gratos se você se inscrevesse e nos ajudasse a dar vida a mais histórias como esta. Obrigado gentilmente, amigos. A cabana cheirava a fumaça de lenha e negligência. Silas colocou gravetos na estufa de ferro fundido, soprando até as chamas pegarem e crepitarem. Atrás dele, a mulher estava pingando no chão dele, braços envoltos em si mesma, ainda apertado contra suas costelas. Pratos encrustados com feijão velho enchiam a bacia. Camisas penduradas nas costas das cadeiras. Poeira cobria os peitoris das janelas, espessa como musgo. Ele não limpava há meses, talvez mais. Ele pegou um cobertor de lã do quarto dos fundos e o estendeu sem olhar para o rosto dela. Aqueça-se. Ela o pegou. Seus dedos roçaram os dele, frios como pedras de riacho. Ele serviu café da cafeteira no fogão. Preto, amargo, forte o suficiente para descascar tinta. Ela envolveu as 2 mãos na caneca de estanho, e ele viu que elas tremiam, não de frio. Ela sentou-se no banquinho mais próximo do fogo. Vapor subia de seu vestido. O ambiente encheu-se do cheiro de lã molhada e lama, e algo levemente como lavanda. O raio. Sua voz saiu plana, oca. Meus pais morreram quando eu tinha 17 anos. A escarlatina os levou ambos na mesma semana. Silas sentou-se na cadeira em frente a ela, não disse nada. Trabalhei em uma fábrica de costura 12 horas por dia. Então vi o anúncio. Ela encarou o fogo. Rancho de Montana procurando esposa, trabalhadora e sincera.
As chamas estalaram. Um tronco se moveu. Escrevemos cartas por 3 meses. Ele disse que me encontraria na estação de Willow Creek. Disse que estaria usando um lenço azul. Ela fez uma pausa. Vendi tudo o que possuía pelo bilhete de trem. Não havia como voltar. Suas mãos apertaram a caneca. Esperei 2 dias na estação. Dormi em um banco. Então, comecei a andar. Pedi água em 2 fazendas ao longo do caminho. Uma mulher me deu um pedaço de pão. Ela tocou seus lábios rachados. 40 milhas. 3 dias. Ela desceu e destravou a mala. Dentro, uma pilha de cartas amarradas com barbante de cozinha. Ela as tirou. O papel havia ficado macio, a tinta escorrendo onde a chuva havia encharcado. O nome dele era James Hollister. Ele disse que tinha um rancho a leste da cidade. Silas ficou imóvel. Sua garganta apertou. James Hollister administrava a Mercantile em Willow Creek. Ele tinha uma esposa chamada Elelana, 2 filhos, uma casa com uma cerca branca. Ele não tinha rancho. James Hollister. Silas encarou o fogo. Sua mandíbula apertou. Ele não conseguia olhar para o rosto dela. James Hollister administrava a Mercantile em Willow Creek há 6 anos. Silas comprava grãos e sal dele toda a primavera. O homem tinha uma esposa, 2 filhos, uma casa com uma cerca branca e rosa subindo no corrimão da varanda. As cartas no colo de Faith agora faziam um tipo diferente de sentido. A crueldade disso pressionava suas costelas como uma pedra. Você o conhece. Sua voz saiu quieta. Não uma pergunta. Silas assentiu uma vez. Ele tem família. Esposa chamada Elelana. Um menino e uma menina. O silêncio encheu a cabana. O fogo crepitou. Bam! Bam! Tamborilava firme no telhado. As mãos de Faith ficaram imóveis sobre as cartas. Sua mandíbula apertou. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela simplesmente encarou as chamas com o olhar de alguém vendo tudo o que acreditava se transformar em cinzas. Então ela se levantou, foi até o fogão e alimentou as cartas no fogo, uma por uma. Papel enrolado, tinta enegrecida. 3 meses de promessas desapareceram em segundos. Você pode ficar, disse Silas, pelo tempo que precisar. Ela não respondeu. Ela apenas observou a última carta queimar. Faith dormiu a maior parte do dia seguinte. Silas a verificou 2 vezes. Uma de manhã, quando o sol entrou pela janela. Outra à tarde, quando as sombras se alongaram. Ambas as vezes ela estava enrolada na cama estreita no quarto de hóspedes, o cobertor de lã puxado até o queixo, sua respiração profunda e regular. Seu corpo estava pagando a dívida de 40 milhas. Ele deixou uma caneca de água na pequena mesa ao lado da cama, deixou um pedaço de pão embrulhado em um pano. Quando ele verificou novamente ao anoitecer, ambos haviam sumido. Ela não saiu até a manhã seguinte. O cheiro de pão de milho o acordou. Silas piscou para o teto, confuso. Ele não sentia cheiro de pão de milho desde que sua mãe faleceu. Por um momento, ele pensou que estava sonhando. Pensou que tinha 12 anos novamente, acordando com ela cantarolando na cozinha. Então ele se lembrou. Ele calçou as botas e saiu do quarto dos fundos. Faith estava no fogão, o cabelo preso em um coque apertado. Um avental velho amarrado em sua cintura. A mesa brilhava. Pratos que haviam ficado incrustados na bacia por semanas agora estavam limpos e empilhados na prateleira. Ela não se virou. Eu não aceito caridade, disse ela. Eu trabalho pelo meu sustento. Silas ficou na porta, as mãos penduradas ao lado do corpo. Ele não sabia o que fazer com elas. Não sabia o que dizer. Então ele sentou-se à mesa e comeu o pão de milho sem dizer uma palavra. Tinha gosto de memória. No 5º dia, ela encontrou suas camisas rasgadas. Silas entrou do celeiro para encontrá-la sentada perto da janela,
a agulha brilhando na luz da tarde. Uma pilha de suas roupas de trabalho estava dobrada ao lado dela. Aquelas com cotovelos rasgados, aquelas com botões faltando, aquelas que ele havia jogado em um canto e esquecido. Estas não servem nem para trapos, disse ela sem olhar para cima. Quando foi a última vez que você consertou alguma coisa? Ele coçou a nuca. Não me lembro. Seus dedos se moviam rápidos e firmes, puxando linha através do tecido em pontos limpos e uniformes. A luz do sol pegou o lado de seu rosto, transformou seu cabelo em cobre onde escapava dos alfinetes. A garganta de Silas apertou. Sua mãe costumava sentar-se naquele mesmo lugar, mesma luz, mesmo ângulo, mesma concentração silenciosa. Ela cantarolava enquanto trabalhava velhos hinos, melodias meio lembradas de sua juventude no leste. Faith não cantarolava, mas suas mãos se moviam da mesma maneira. Paciente, certa, como se consertar fosse uma espécie de oração. Silas voltou para fora e se ocupou trançando corda na varanda. Seus dedos trabalhavam as tiras de couro com mais força do que o necessário. A cada poucos minutos, seus olhos se desviavam para a janela. Ele podia vê-la através do vidro. A maneira como ela inclinava a cabeça, a maneira como ela mordia o lábio inferior quando o fio se emaranhava. Ele puxou a trança tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Na 10ª manhã, Faith olhou para cima de seu café da manhã. Senhor Silas, posso plantar algumas flores perto dos degraus da varanda? Ele fez uma pausa. Caneca de café a meio caminho da boca. Ninguém lhe pedia nada há anos. A pergunta pairava estranha no ar, como uma palavra de uma língua que ele havia esquecido. Plante o que quiser, disse ele. Naquela tarde, ele a observou da linha da cerca. Ela se ajoelhou na terra com sua velha pá de mão, cavando buracos ao longo do corrimão da varanda. Suas mangas estavam arregaçadas acima dos cotovelos. Terra escurecia seus dedos. Ela trabalhava com o foco de alguém construindo algo que importava. Silas disse a si mesmo que estava consertando o poste da cerca. Ele não estava olhando para ela. Ele não estava contando quantas vezes ela prendia o cabelo solto atrás da orelha a cada poucos minutos. Ele não estava memorizando a linha de seus ombros contra o sol da tarde, a 20 passos de distância, perto o suficiente para ouvir seu cantarolar, suave e baixo, mal audível, longe o suficiente para fingir que não notava. Ela olhou para cima uma vez, pegou-o olhando. Ele desviou o olhar rápido, o martelo caindo sobre um prego que não precisava ser batido. Quando ele olhou de volta, ela estava sorrindo. Apenas um pouco, apenas nos cantos da boca, ela sabia. Naquela noite, Faith fez algo que fez Silas ficar imóvel. Ela levantou a mala, a mesma que ela havia agarrado como salvação na beira da estrada, e a levou para o canto da sala da frente. Ela a colocou contra a parede, empurrou-a com o pé até que ficasse rente ao rodapé. A mala não saiu de seu lado desde que ela chegou. Ela manteve perto de sua cama, perto de seus pés nas refeições, ao alcance a cada momento de vigília. Agora ela estava no canto, fechada. Ainda assim, ela não olhou para Silas, mas falou alto o suficiente para ele ouvir da porta da cozinha. Estou cansada de carregá-la para todo lado. Silas não disse nada. Ele entendeu que ela carregava tudo o que possuía, tudo o que havia trazido de Ohio, tudo o que restava da vida que ela pensava que estava vindo. E agora ela estava largando isso. Ele se virou de volta para o fogão e serviu mais café. Sua mão tremia ligeiramente. Ele disse a si mesmo que era o calor da panela. Lá fora, a última luz desapareceu sobre o vale. Grilos começaram seu canto noturno. Em algum lugar à distância, um coiote chamou uma vez e silenciou.
Fate lavou os pratos do jantar. O suave tilintar de pratos e o barulho da água preencheram o espaço entre eles. Não era mais desconfortável. O silêncio havia mudado. Parecia menos ausência e mais acordo. Dois estranhos aprendendo a não esbarrar um no outro em um pequeno espaço. Silas ficou na janela, observando a escuridão se instalar. A cabana parou de parecer vazia, e esse pensamento o incomodou mais do que ele queria admitir. Ele olhou em direção à cidade, em direção a Willow Creek, em direção a James Hollister e sua cerca branca e suas mentiras, e se perguntou quanto tempo levaria antes que alguém começasse a fazer perguntas sobre a mulher que morava em sua cabana. 2 semanas desde a chuva. 2 semanas desde que Silas a encontrou na estrada. A carroça sacudia sobre as irregularidades da lama seca, as rodas rangendo a cada solavanco. Silas segurava as rédeas frouxas, deixando o cavalo encontrar seu próprio ritmo. Ao lado dele, Fate sentava-se com as mãos cruzadas no colo, os dedos torcendo um lenço de algodão em nós. Ele notou o tremor em seus ombros, a maneira como ela continuava olhando para o horizonte onde Willow Creek esperava. "Ninguém vai te morder", disse ele. Ela tentou sorrir. Não alcançou seus olhos, seus lábios apertados finos, e ela voltou a estrangular o lenço. A estrada se estendia à frente, 5 milhas de poeira e sálvia. Silas havia feito essa viagem 100 vezes. Nunca pensou 2 vezes sobre isso. Mas hoje, a distância parecia mais longa. Hoje, ele estava trazendo alguém com ele. Alguém que a cidade não conhecia. Alguém sobre quem falariam. Fate havia pedido para vir. Ela queria enviar uma carta para uma amiga em Ohio, uma mulher chamada Clara, que havia trabalhado ao lado dela na fábrica. A única pessoa, disse ela, que poderia se perguntar o que aconteceu com ela. Silas não discutiu. Ela precisava sair. Precisava ver algo além das paredes da cabana e dos postes da cerca e de sua companhia silenciosa. Mas observando-a agora, observando a maneira como seus nós dos dedos ficavam brancos em volta daquele pedaço de pano, ele se perguntou se deveria ter dito não. A cidade apareceu lentamente. Primeiro o campanário da igreja, branco contra o céu azul. Depois, o aglomerado de edifícios ao longo da rua principal, a mercearia, o salão, o banco com sua fachada de tijolos e janelas gradeadas, um punhado de cavalos amarrados a postes, caudas abanando moscas. Silas parou a carroça em frente à mercearia. Desceu e ofereceu a mão a Fate. Ela a pegou, a palma da mão dela fria e seca apesar do calor, e pisou na calçada. Martha Perkins administrava a loja. Administrava-a há 20 anos, desde que seu marido faleceu de uma febre que varreu o vale. Ela sabia dos negócios de todo mundo. Fazia disso sua missão. Silas aprendeu há muito tempo a comprar o que precisava e sair rápido. O sino acima da porta tilintou quando eles entraram. Martha estava atrás do balcão, em profunda conversa com outras 2 mulheres, a esposa do ferreiro e a irmã do pregador. As 3 olharam para o som. A conversa parou. 3 pares de olhos fixos em Fate viajaram de seu rosto para seu vestido, para seus sapatos e de volta. O silêncio se esticou. 3 segundos. 4. 5. Martha se recuperou primeiro. Ela largou o rolo de chita que estava mostrando e apoiou as 2 mãos no balcão. Bem, Silas. Sua voz carregava uma doçura que não combinava com seus olhos. Faz tempo que você não nos honra com uma visita. Seu olhar deslizou para Fate. E quem seria esta? Silas sentiu o pescoço esquentar. Coçou a nuca, um hábito que não conseguia quebrar quando pego de surpresa. Esta é Fate. Ela está ajudando lá em casa. Ajudando. Martha repetiu as palavras lentamente, saboreando-as. Seus olhos nunca deixaram Fate. Entendo.
A esposa do ferreiro inclinou-se para a irmã do pregador. Sussurrou algo atrás da mão. A irmã do pregador apertou os lábios, lutando contra um sorriso que não continha calor. Faith permaneceu perfeitamente imóvel, a coluna ereta, o queixo erguido. Ela olhou diretamente para Marta e assentiu uma vez. Um movimento pequeno e preciso, como uma dama cumprimentando um servo. Bom dia, senhora. Marta piscou. O que quer que ela esperasse não era aquilo. Bom dia. As palavras saíram secas. Silas moveu-se para o fundo da loja, onde os sacos de ração estavam empilhados. Ele precisava de grãos para os cavalos, sal para a defumaria, querosene para as lamparinas. Coisas simples, compras rápidas, entrar, sair, mas ele podia sentir o peso da atenção pressionando suas costas. Podia ouvir o arrastar de pés enquanto as mulheres se reposicionavam para uma melhor visão. Faith caminhou até o balcão com a carta na mão. Preciso postar isto para o raio, por favor. Marta pegou o envelope, examinou o endereço mais tempo do que o necessário, depois o colocou na cesta de correio sem dizer uma palavra. Ela cobrou um preço. Faith contou moedas de uma pequena bolsa, alguns trocados que Silas lhe dera naquela manhã, embora ela tivesse protestado até que ele chamasse de empréstimo. A transação foi concluída em silêncio. Silas juntou seus suprimentos, pagou e guiou Faith em direção à porta. Sua mão pairou perto da parte inferior das costas dela, mas não a tocou. Ele podia sentir os olhares seguindo-os, podia quase ouvir os pensamentos se formando por trás daqueles olhos observadores. O sino tilintou novamente quando eles saíram. A calçada parecia muito clara depois do interior escuro. Silas apertou os olhos contra o sol, carregando os sacos de ração na carroça. Faith ficou ao lado da roda, esperando, o rosto cuidadosamente em branco. Então ele ouviu vozes flutuando pela janela aberta da loja. A voz de Marta, em tom alto o suficiente para ser ouvida. Noiva por correspondência. Ouvi dizer que foi deixada na estação como bagagem indesejada. Outra voz, mais alta e mais aguda. Morando com Silas agora, sozinha naquela cabana. Você sabe o que as pessoas vão pensar. Risadas baixas e cúmplices. Nunca confiei naquele homem. Ele se mantém muito reservado. E agora isto. Os ombros de Faith ficaram rígidos, as mãos cerradas ao lado do corpo. Mas ela não se virou. Não reconheceu o que tinha ouvido. Ela simplesmente caminhou até a carroça, subiu no assento e cruzou as mãos no colo. Silas subiu ao lado dela, pegou as rédeas, não disse nada. Eles cavalgavam em silêncio. 1 milha, 2. A cidade encolheu atrás deles, engolida pela distância e poeira. 3 milhas. 4. Faith olhou para a frente. Sua mandíbula estava tão apertada que Silas podia ver o músculo saltando sob a pele de sua bochecha. O lenço em seu colo havia sido torcido em uma corda. 5 milhas. A cabana apareceu no horizonte. Silas parou a carroça perto da varanda. O cavalo bufou e bateu o casco, ansioso por água. Ele ficou ali um momento, as mãos apoiadas nos joelhos. As pessoas falam, disse ele finalmente. Não significa nada. Faith virou-se para olhá-lo. Seus olhos estavam secos, sua voz firme. Eles acham que sou uma mulher caída vivendo em pecado com um estranho. Ela disse as palavras sem hesitar. É isso que eles pensam. Silas encontrou o olhar dela. Eu sei o que eles pensam. Não muda o que é verdade. Ela estudou o rosto dele por um longo momento. O que quer que ela estivesse procurando, ela parecia encontrar. A tensão em seus ombros diminuiu ligeiramente. Obrigada, disse ela baixinho. Por não explicar, por não defender, por apenas me deixar ficar ali e defender meu próprio terreno. Ele assentiu. Palavras nunca foram seu forte, mas ela entendeu mesmo assim.
Eles descarregaram os suprimentos em silêncio. Faith carregou os pacotes menores para dentro, enquanto Silas cuidava dos sacos de ração. O ritmo do trabalho se estabeleceu entre eles, confortável e familiar. Mas enquanto Silas empilhava o último saco no celeiro, ele não conseguia se livrar da sensação que havia se enraizado em seu estômago. A cidade sabia de Faith agora. Os sussurros haviam começado, e sussurros em uma cidade pequena tinham o costume de se transformar em algo pior. Ele pensou nos olhos de Marta, na maneira como eles se estreitaram quando Faith ergueu o queixo e encontrou seu olhar. Aquilo não era o olhar de curiosidade ociosa. Era o olhar de uma mulher que havia sido desafiada. Marta Perkins não esquecia e não perdoava facilmente. Silas enxugou as mãos nas calças e voltou para a cabana. Faith estava na varanda olhando para o vale, a luz do entardecer transformando seu cabelo em cobre. Ela não sabia o que havia começado naquele dia. Não sabia quão profundas podiam ser as raízes do orgulho de uma cidade pequena. Mas Silas sabia que havia vivido ali a vida inteira. E sabia que os verdadeiros problemas ainda nem haviam começado. 7 dias após a viagem à cidade, o som de cascos em terra batida tirou Silas do celeiro. Ele largou o forcado e caminhou em direção à cerca, enxugando o suor da testa com as costas da mão. Um cavaleiro se aproximou. O velho Wilbur, o carteiro, barba grisalha, ombros curvados. Um homem que entregava cartas e pacotes por este vale há 30 anos. Ele raramente parava na casa de Silas. Nunca havia nada para entregar. Silas apoiou-se no poste da cerca e esperou. Wilbur parou seu cavalo e tocou a aba do chapéu. Seus olhos passaram por Silas em direção à cabana, onde Faith estava na varanda com uma vassoura nas mãos. Bom dia, Silas. Wilbur. O velho não desmontou. Ele se moveu na cela, o couro rangendo sob ele. Seu olhar continuava a voltar para Faith. Achei que você deveria saber. O banco foi roubado ontem à noite. Silas endireitou-se. O banco de Willow Creek, o único que temos. Wilbur cuspiu na poeira. $3.200. Limparam o cofre e desapareceram antes do amanhecer. Ninguém se machucou, mas o povo está furioso. Faith parou de varrer. Ela ficou imóvel na varanda, a vassoura solta em sua mão. Wilbur notou que seus olhos demoraram nela um pouco demais. Então ele olhou de volta para Silas com uma expressão difícil de ler. O xerife está fazendo perguntas, falando com todos que passaram pela cidade nas últimas semanas. Ele fez uma pausa. Só pensei que você deveria saber. Agradeço. Wilbur assentiu uma vez, puxou as rédeas e virou seu cavalo de volta para a estrada. Mas antes de acelerar, ele olhou por cima do ombro mais uma vez para Faith. Silas o observou cavalgar até a poeira assentar e o som de cascos desaparecer no silêncio. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, sem que ele percebesse. Ele voltou para a cabana. Faith o encontrou nos degraus da varanda, a vassoura esquecida contra o corrimão. O que foi aquilo sobre o roubo do banco ontem à noite? Seu rosto não mudou. Ela simplesmente assentiu. A maneira como alguém assente a notícias de um tempo distante. Alguém se machucou? Não. Bom. Ela pegou a vassoura e voltou a varrer. As cerdas arranhavam as tábuas de madeira em um ritmo constante. Silas ficou ali por mais um momento, observando a maneira cuidadosa como ela se movia, a maneira como seus ombros permaneciam soltos e relaxados. Nada em sua postura sugeria medo, nada sugeria culpa. Apenas uma mulher fazendo suas tarefas matinais, mas o olhar de Wilbur permaneceu com ele. Aquele olhar de lado, a maneira como seus olhos mediram Faith à distância, calculando algo. Silas já tinha visto aquele olhar antes, em rostos em multidões, em júris, em homens que já haviam decidido. Ele afastou o pensamento e voltou para o celeiro.
O cavalo precisava de remédio, uma contusão no casco dianteiro esquerdo que havia se infectado. Silas podia sentir o cheiro da infecção quando levantou o pé, doce e podre como fruta deixada tempo demais ao sol. Ele precisava ir à cidade. Precisava do pó que o Dr. Miller guardava atrás de seu balcão. Não havia como evitar. Voltarei antes do anoitecer, disse a Faith. Mantenha as portas trancadas. Ela olhou para cima do fogão, onde estava mexendo uma panela de feijão. Devo me preocupar? Não. Ele disse rápido demais. Ambos sabiam disso. A viagem para Willow Creek levou 1 hora. O sol subiu alto e quente, assando a poeira em um pó fino que cobria sua garganta a cada respiração. Silas baixou o chapéu e manteve os olhos na estrada. A cidade fervilhava de atividade. Mais cavalos do que o normal amarrados aos postes, mais pessoas nas calçadas, reunidas em aglomerados, vozes baixas e urgentes. Silas viu o xerife Harland em pé do lado de fora do banco, conversando com um grupo de homens. A janela da frente do banco havia sido tapada onde havia sido quebrada. Ele evitou a rua principal, pegou o caminho dos fundos para a casa do Dr. Miller. Pegou o remédio, pagou, sem conversa fiada. Então ele cometeu o erro de passar pelo salão. Pete Tucker estava na porta, braços cruzados, observando a rua. Quando ele viu Silas, seu rosto mudou. Algo cintilou em seus olhos. Preocupação talvez, ou aviso. Silas, vem aqui 1 minuto. Silas amarrou seu cavalo no poste e pisou na calçada. Pete agarrou seu cotovelo e o puxou para dentro, longe das janelas. O salão estava quase vazio. Cedo demais para os bebedores habituais, apenas um velho dormindo no canto e o bartender limpando copos atrás do balcão. Pete se aproximou. Sua respiração cheirava a tabaco e café. Estou te dizendo isso porque nos conhecemos há muito tempo. Porque seu pai ajudou o meu quando a seca atingiu em 62. Ele olhou em direção à porta, depois de volta. O velho Jenkins está falando mal por toda a cidade. A mandíbula de Silas apertou. Jenkins diz que viu uma mulher de cabelo castanho conversando com alguns estranhos fora da cidade na noite anterior ao roubo. A voz de Pete ficou ainda mais baixa. Diz que foi a garota que está na sua casa. O ar no salão pareceu engrossar. Silas sentiu os dedos se fecharem na borda do balcão. A madeira mordeu suas palmas. Jenkins não consegue ver além do próprio nariz. Mês passado, ele pensou que seu gato de celeiro era um gambá. Pete deu de ombros. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas as pessoas estão assustadas. Silas, pessoas assustadas não pensam direito. Ele se endireitou e deu um passo para trás. Marta tem falado com pessoas, espalhando a história para quem quiser ouvir. Diz que a garota apareceu do nada, sem referências. Diz que é um momento muito conveniente. Os nós dos dedos de Silas ficaram brancos contra o balcão. Estou apenas dizendo o que ouvi, Pete disse. Achei que você gostaria de saber antes que piore. Agradeço. Ele saiu do salão sem olhar para trás. Montou em seu cavalo, cavalgou para fora da cidade em um ritmo lento o suficiente para não chamar atenção. A garrafa de remédio pressionava sua coxa através da bolsa de celim. Os cascos do cavalo batiam no chão em um ritmo constante. 1 milha. 2 milhas. 3. Jenkins. O nome girava em sua mente como uma pedra num riacho. Ezra Jenkins, 70 anos, meio cego, um homem que acusara o próprio sobrinho de roubar galinhas que simplesmente tinham vagado para o quintal do vizinho. Sua palavra não valia nada. Todos sabiam disso. Mas todos também sabiam que boatos não precisavam de verdade para se espalhar. Precisavam apenas de medo. Faith tinha o jantar à espera quando ele voltou. A cabana cheirava a feijão, pão de milho e café. Ela tinha arrumado a mesa com os pratos bons, aqueles com flores azuis que sua mãe trouxera do leste.
Uma única vela tremeluzia no centro, lançando sombras suaves pelas paredes. Silas estava na porta, a garrafa de remédio ainda na mão. Você não precisava fazer tudo isso. Eu quis. Ela puxou a cadeira dele e gesticulou para que ele se sentasse. Você parecia preocupado esta manhã. Pensei que uma refeição adequada pudesse ajudar. Ele sentou-se, ela serviu. Os feijões foram temperados com toucinho e melaço. O pão de milho era dourado e crocante nas bordas. Ela serviu café em sua xícara, preto, do jeito que ele gostava, e então sentou-se na cadeira em frente a ele. Eles comeram em silêncio. Silas a observava por cima da borda de sua xícara. A maneira como ela cortava seu pão de milho em quadrados pequenos e precisos. A maneira como ela limpava a boca com o canto do guardanapo após cada mordida. A maneira como suas mãos se moviam firmes, sem pressa, deliberadas. Ladrões de banco cortam pão de milho assim? Ele se sentiu tolo por sequer pensar nisso. Esta mulher tinha caminhado 40 milhas por um país difícil com nada além de um contrato de arrendamento e um punhado de promessas quebradas. Ela tinha esfregado sua cabana, remendado suas roupas, plantado flores em terra que só tinha visto ervas daninhas por anos. Ela não era uma ladra. Ela não era uma criminosa. Mas a dúvida estava lá. Uma farpa sob a pele, minúscula, invisível, impossível de ignorar. Depois do jantar, Faith lavou a louça enquanto Silas sentava na varanda. O sol tinha caído abaixo da crista, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Grilos afinavam em meio à grama. Uma brisa fresca trazia o cheiro de sálvia e chuva iminente. Ele a ouviu se movendo lá dentro, o suave tilintar de pratos, o barulho da água, o ranger das tábuas do assoalho enquanto ela atravessava até a janela, depois o arranhar de um fósforo, o brilho quente da lamparina a querosene ganhando vida. Silas virou-se e olhou pela janela. Faith estava com a lamparina nas mãos, ajustando o pavio. A chama pegou e se firmou, lançando luz dourada em seu rosto. Sua expressão era calma, serena, a expressão de alguém sem nada a esconder. Sua mãe costumava acender a lamparina da mesma maneira todas as noites logo após o pôr do sol. Ela ficava naquele mesmo lugar, naquela mesma janela. E a luz se derramava na escuridão como uma boas-vindas silenciosa. Lar, segurança, paz. Faith colocou a lamparina na mesa e se virou. Ela não sabia que ele estava observando. Silas voltou-se para o vale. A última luz estava desaparecendo rapidamente. Estrelas começavam a perfurar o céu escurecendo. Ele acreditava nela. Acreditava. Mas a pergunta que se alojara em sua mente se recusava a sair. Ele confiava nela porque ela merecia ou porque ele precisava. Domingo de manhã, o sino da igreja tocou pelo vale, seu som carregando claro e afiado como um polegar no ar parado. Faith estava à janela, observando a estrada que levava à cidade. Ela usava seu melhor vestido, o chita azul escuro que trouxera de Ohio, passado e remendado nos punhos. Seu cabelo estava preso firmemente, nenhum fio fora do lugar. "Quero ir à igreja", disse ela. Silas ergueu os olhos de seu café. Ele esperava que ela não pedisse. Estava temendo este momento desde a viagem à cidade, desde os olhares de soslaio de Wilbur, desde o aviso de Pete no salão. "Acho que essa é sua decisão." Ela se virou da janela. Seu queixo estava inclinado naquele ângulo que ele aprendera a reconhecer, aquele que significava que ela tinha decidido e nada a mudaria. "Você me leva?" Ele bebeu o último gole de café e pegou seu chapéu. A viagem durou 40 minutos. Nenhum dos dois falou. As rodas da carroça rangiam sobre sulcos secos e pedras soltas. Poeira subia em espirais preguiçosas atrás deles,
pairando no ar quente antes de assentar de volta na terra. A igreja apareceu na última curva, paredes brancas de tábuas. Uma torre simples, um campanário com uma cruz no topo. Cavalos e carroças lotavam o pátio. Famílias em suas melhores roupas de domingo subiam os degraus de madeira e desapareciam pelas portas abertas. Silas parou a carroça na extremidade mais distante do pátio, longe dos outros veículos. Ele ajudou Faith a descer e eles caminharam em direção à igreja lado a lado. As pessoas notaram, cabeças se viraram, conversas pararam no meio da frase. Olhos acompanhavam seu progresso pelo pátio empoeirado com a atenção focada de falcões observando ratos. Eles subiram os degraus. As portas estavam abertas, deixando sair o som da congregação se acomodando nos bancos. O farfalhar de saias e hinos e cumprimentos sussurrados. Então eles cruzaram o limiar. O canto parou, não gradualmente, porém não naturalmente, da maneira como um hino poderia desvanecer no final de um verso. Parou de uma vez, como se alguém tivesse cortado o som em sua fonte. Silas sentiu o silêncio pressionar sua pele. Cada rosto na igreja se virou para eles. 40 pares de olhos. 50. Mais do que ele jamais tinha visto naquele prédio em um domingo comum. Eles vieram para assistir. O pregador estava no púlpito, um hino aberto em suas mãos. Era um homem magro com cabelos grisalhos e óculos que ficavam tortos em seu nariz. Seus olhos encontraram os de Silas através das fileiras de bancos. Ele assentiu uma vez, um movimento pequeno e cuidadoso, reconhecimento sem boas-vindas. Ninguém mais se moveu. Faith desceu o corredor central com a coluna reta e os olhos para frente. Silas a seguiu um passo atrás, perto o suficiente para pegá-la se ela tropeçasse, longe o suficiente para dar a ela espaço para respirar. Eles deslizaram para o último banco. A madeira era dura e fria sob eles. O porta-hinos à frente deles continha um único livro desgastado, sua capa desbotada para a cor de osso velho. O pregador limpou a garganta. Continuemos com o hino 47. O canto recomeçou, fino e hesitante no início, depois ganhando força à medida que as vozes reencontravam o ritmo. Mas Silas podia sentir a atenção ainda fixada na parte de trás da igreja. Podia sentir o peso disso pressionando seus ombros. Faith abriu o hino e encontrou a página. Seus lábios se moveram com as palavras, mas nenhum som saiu. O serviço se arrastou. Leituras das Escrituras, um sermão sobre perdão que parecia direcionado, embora Silas não pudesse dizer exatamente como. Orações faladas na voz pronta do pregador, enquanto cabeças se curvavam e olhos permaneciam abertos. Olhares furtivos para o último banco. Quando o último amém foi dito, a congregação se levantou. Famílias recolheram seus pertences e se dirigiram para as portas. Crianças foram recolhidas, repreendidas e enfileiradas em direção às carroças que esperavam. Ninguém se aproximou do último banco. Ninguém estendeu a mão ou disse uma palavra de boas-vindas. Eles simplesmente fluíram ao redor de Silas e Faith como água ao redor de pedras, mantendo uma distância cuidadosa, evitando até mesmo contato acidental. Martha Perkins estava perto da porta, cercada por seu círculo habitual de mulheres. Quando Faith se aproximou, Martha virou as costas deliberadamente, completamente, como se Faith tivesse deixado de existir. A mensagem era clara lá fora. O sol estava muito forte, o ar muito quente. Silas apertou os olhos contra o brilho e guiou Faith em direção à carroça. Sua mão pairando em seu cotovelo sem tocá-la. Eles subiram um assento. Ele pegou as rédeas. O cavalo começou a se mover. Uma milha passou em silêncio, depois duas.
Faith olhava para a frente, as mãos cruzadas no colo. Sua mandíbula estava tão apertada que o músculo saltava sob a pele de sua bochecha. O lenço que ela carregava para a igreja agora estava torcido em uma espiral apertada entre seus dedos. 3 milhas. Há algo que você não me contou. Sua voz era plana, firme, a voz de alguém que já tinha adivinhado a resposta e simplesmente precisava de confirmação. As mãos de Silas apertaram as rédeas. O couro rangia contra suas palmas. O roubo, disse ele. Há um homem chamado Jenkins, velho, meio cego. Ele está dizendo ao pessoal que viu uma mulher conversando com estranhos fora da cidade na noite anterior ao ocorrido. Faith não se moveu. Ele diz que era você. A carroça continuou. As rodas rangeram sobre cascalho e terra. Um melro cantou de algum lugar na grama alta. Sua canção brilhante e alheia. O rosto de Faith tinha ficado pálido, não gradualmente, mas de uma vez, como se o sangue simplesmente tivesse drenado. Seus lábios se abriram, fecharam, abriram novamente. Eu não fui à cidade exceto naquela vez com você. Eu sei. 2 palavras, ele as disse sem hesitação. Sem qualificação, elas pairaram no ar entre eles, simples e sólidas como pedras. Faith virou-se para olhá-lo. Seus olhos procuraram seu rosto em busca de dúvida, talvez, ou acusação. Ela não encontrou nenhuma. Você acredita em mim? Eu acredito. Ela virou-se para a frente novamente. Sua garganta se moveu enquanto engolia. Suas mãos se descontraíram no colo, o lenço torcido caindo solto em sua saia. Eles não falaram novamente até que a cabana apareceu no horizonte. Naquela noite, Faith sentou-se na varanda até as estrelas aparecerem. Silas a observava pela janela. Ela não tinha jantado, não tinha falado desde que voltaram da igreja. Ela simplesmente sentou na velha cadeira de balanço, a cadeira de sua mãe, e olhou para o vale escurecendo. Ele encontrou o cobertor de lã no baú perto da lareira, aquele que sua mãe fizera. Desfiado nas bordas agora, mas ainda quente, ainda carregando o leve cheiro de cedro do baú onde fora guardado. Ele saiu. As tábuas da varanda rangeram sob suas botas. Faith não se virou. Ele drapeou o cobertor sobre os ombros dela sem dizer uma palavra. Deixou que se acomodasse ao redor dela. Então ele se virou para voltar para dentro. Silas. Ele parou, uma mão no batente da porta. Por que você acredita em mim? A pergunta pairou entre eles. Grilos cantavam na grama em algum lugar distante. Um coiote uivou uma vez e ficou em silêncio. Silas não se virou. Ele falou para a escuridão além do corrimão da varanda. Sua voz áspera e baixa. Ninguém que conserta meias como você tem roubo em si. Ele ouviu sua respiração engasgar, um som pequeno, mal audível. Então ele entrou e fechou a porta atrás de si. Gentilmente, sem olhar para trás. Ele ficou na janela da cozinha, as mãos apoiadas no balcão, olhando para a varanda. A lamparina atrás dele lançava seu reflexo no vidro, uma forma escura, sem feições, borrada nas bordas. Além dele, ele podia ver a cadeira de balanço, a forma pálida de Faith envolta no cobertor. Seus ombros tremiam, não violentamente, não com os soluços convulsivos de alguém que perdeu o controle, apenas um pequeno tremor rítmico, um movimento tão sutil que ele poderia ter perdido se não estivesse observando tão de perto. Ela não fez nenhum som, nenhum choro, nenhum lamento. Apenas aquele tremor silencioso na escuridão, sozinha na varanda da cabana de um estranho, há 4 semanas de tudo o que ela conhecia e de todos que poderiam tê-la amado. As mãos de Silas se fecharam em punhos contra o balcão. Seus nós dos dedos ficaram brancos, sua mandíbula doía de tanto apertar. Ele queria voltar lá fora, queria sentar ao lado dela e dizer algo,
qualquer coisa que pudesse aliviar o peso que pressionava seus ombros. Mas ele não sabia o que dizer. Nunca soubera. As palavras sempre pareceram desajeitadas em sua boca, mal ajustadas e erradas. Então ele ficou na janela, observando, esperando. O tremor continuou por muito tempo. Então lentamente parou, Faith apertou o cobertor ao redor de si e ergueu o rosto para o céu. A luz das estrelas capturou as marcas molhadas em suas bochechas antes que ela as enxugasse com as costas da mão. Ela ficou ali por mais um tempo. Então ela se levantou, dobrou o cobertor sobre o braço e entrou. Ela não olhou para ele ao passar pela cozinha, não falou, apenas caminhou para o pequeno quarto que ele lhe dera e fechou a porta atrás de si. A cabana ficou em silêncio. Silas ficou sozinho na escuridão, o gosto de café frio ainda em sua língua. A imagem de seus ombros tremendo queimou em sua mente. Ela chorou naquela noite pela primeira vez desde que ele a encontrou naquela estrada lamacenta. Mas ela não chorou porque a acusaram. Ela não chorou porque a cidade virou as costas. Ela chorou porque alguém acreditou nela. E esse pensamento abriu algo em seu peito que ele não sabia como fechar. Terça-feira de manhã. O som de cascos pesados em terra batida trouxe Silas para a varanda. Um único cavaleiro se aproximou, um homem grande em um cavalo cinza, uma estrela de lata brilhando em seu peito. Xerife Harlon, 60 anos, rosto esculpido em granito, olhos da cor de ardósia de inverno. Ele não se apressou, não precisava. A autoridade se movia em seu próprio ritmo. Silas desceu da varanda. Suas mãos pendiam soltas ao lado do corpo, mas cada músculo de suas costas estava tenso. Harlon freou seu cavalo e desmontou. Ele amarrou as rédeas na grade da cerca, levando seu tempo, deixando o silêncio se estender. Então ele se virou e olhou para além de Silas em direção à porta da cabana. Faith estava ali. Ela tinha vindo quando ouviu o cavalo. Seu avental ainda estava amarrado em sua cintura, poeira de flores em seus antebraços do pão que ela estava amassando. Bom dia, xerife. Harlon tocou a aba de seu chapéu. Senhora. Sua voz era educada, fria, a voz de um homem que aprendeu a manter suas opiniões trancadas atrás dos dentes. Se importa se eu lhe fizer algumas perguntas? Faith enxugou as mãos em seu avental. Claro, eles estavam no quintal. Faith, Silas e o xerife. Enquanto o sol da manhã subia mais alto e as galinhas ciscavam na terra perto do celeiro, Harlon tirou um pequeno caderno do bolso do colete, lambeu a ponta de seu lápis. Quando você chegou em Willow Creek? 5 semanas atrás, no dia 16 de setembro. Onde você estava antes disso? Cincinnati. Trabalhei na Morrison Textile Mill por 3 anos. Há alguém aqui que possa atestar seu paradeiro antes de você vir para a cidade? A mandíbula de Faith apertou. Tenho cartas do homem que deveria me encontrar na estação. 3 meses de correspondência. Se importa se eu as vir? Ela hesitou. Silas viu seus dedos se enrolarem contra as palmas das mãos, unhas cravando na carne. Então ela entrou e voltou com as poucas cartas que havia guardado, aquelas que não haviam queimado, aquelas que ela precisava como prova de que não havia inventado sua história. Harlon as pegou, folheou as páginas com a velocidade prática de um homem que leu 1000 confissões. Seu rosto não revelou nada. Ele as devolveu. Estas não provam onde você estava na noite anterior ao roubo. O queixo de Faith se ergueu. Eu estava aqui nesta cabana. Pergunte a Silas. Harlon virou seus olhos cinza ardósia para Silas. Esperou. Ela estava aqui, Silas disse a noite toda. Eu teria ouvido se ela tivesse saído. O xerife escreveu algo em seu caderno, fechou-o, guardou-o de volta no bolso. Ainda não decidi.
Ele montou em seu cavalo, pegou as rédeas e olhou para Silas com uma expressão que poderia ter sido um aviso ou piedade. Não saia do condado até que isso seja resolvido. Nenhum de vocês. Ele fez uma pausa. E se eu fosse você, eu dormiria com um olho aberto. Ele cavalgou sem olhar para trás. Faith ficou parada no quintal. As cartas apertadas contra o peito. Seu rosto ficou da cor de cinzas. Meia-noite. Silas acordou com o som de movimento na sala da frente. Ele ficou quieto, ouvindo. As tábuas do assoalho rangeram. Algo arranhou madeira contra madeira, o baque suave de tecido caindo no chão. Ele se levantou da cama e caminhou descalço pelo corredor. Feita ajoelhada ao lado de sua mala. A tampa estava aberta. Roupas espalhadas pelo chão. O vestido de chita azul, a camisola de algodão branca, o chale que ela usara na viagem de Ohio. Ela estava as enfiando de volta, as mãos se movendo rápido e desajeitadas, os dedos tremendo. O que você está fazendo? Ela não se virou. Seus ombros curvados para a frente, a coluna curvada como alguém esperando um golpe. Eu tenho que ir embora. Por quê? Você o ouviu. Ele acha que fui eu. A cidade inteira acha que fui eu. Sua voz falhou na última palavra. Ela pressionou o punho contra a boca, lutando pelo controle. Não posso ficar aqui e destruir tudo o que você tem. Dirão que você me ajudou. Dirão que você faz parte disso. Eles tirarão sua terra, seu nome, tudo o que sua família construiu. Silas atravessou o quarto. 3 passos, 4. Ele parou na soleira, bloqueando-a com seu corpo. Ele não falou, não a alcançou. Apenas ficou ali, os braços pendendo ao lado do corpo, preenchendo o espaço com sua presença. Faith olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos, molhados. A lamparina atrás dela projetava sua sombra longa e fina sobre as tábuas do assoalho. Mova-se. Ele não se moveu. Por favor. A palavra saiu quebrada, rouca. Por favor. Estou tentando proteger você. Não preciso de proteção. Sim, você precisa. Ela se levantou. A mala meio arrumada estava aberta atrás dela, roupas derramando como o conteúdo de uma vida despedaçada. Você mora aqui a vida toda. Esta é sua terra, sua casa, seu nome. Eles tirarão tudo por minha causa. Sua voz baixou para um sussurro. Eu não valho isso. Eu não valho nada agora. As palavras pairaram no ar, feias, cruas. As palavras de alguém que foi despojado de toda a dignidade. Esperança. A simples crença de que eles merecem existir. A mandíbula de Silas apertou. Sente-se, disse ele. O quê? Sente-se à mesa. Vou fazer café. 3 horas da manhã. A lamparina queimava abaixo na mesa da cozinha, sua chama tremeluzindo na corrente de ar da janela. 2 xícaras de café estavam entre eles, há muito tempo frias. Faith encarou suas mãos. Elas estavam planas na superfície de madeira, palmas para baixo, dedos espalhados. Ela parou de chorar, parou de tremer. Agora ela simplesmente sentava, vazia e quieta, como um relógio que havia descarregado e não conseguia encontrar forças para começar de novo. Eu costumava acreditar que tudo acontecia por um motivo. Sua voz era mal audível. Minha mãe me ensinou isso. Ela disse que o Senhor tinha um plano para cada alma. Mesmo quando não podíamos vê-lo, ela riu um pequeno som amargo que não continha alegria. Eu acreditei nela mesmo quando ela morreu, mesmo quando meu pai a seguiu uma semana depois. Eu me disse que havia uma razão, um propósito. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Mas não há propósito nisso. Um homem escreve cartas cheias de mentiras. Uma mulher anda 40 milhas por uma promessa que nunca foi real.
Uma cidade decide que ela é culpada porque precisa de alguém para culpar. Sua voz endureceu. Onde está a razão nisso? Onde está o plano? Silas sentou com as mãos em volta de sua xícara. O café estava amargo e frio, mas ele não percebeu. Ele pensou em sua mãe, na maneira como ela costumava cantar enquanto cozinhava, no cheiro de lavanda e massa de pão, na maneira como ela tossiu por 3 meses seguidos antes que o sangue viesse e não parasse. Ele pensou em seu pai, um homem quieto que trabalhava a terra com as mãos e nunca levantava a voz, que entrou no celeiro uma manhã depois de enterrar sua esposa e nunca mais saiu o mesmo. Ele pensou em seu irmão Thomas, 2 anos mais velho, que herdou tudo quando seus pais morreram. Aquele que vendeu o gado, vendeu o equipamento, vendeu a terra que seu pai havia limpado com as próprias mãos. Que pegou o dinheiro e desapareceu para o oeste, deixando Silas com nada além das roupas do corpo e a cabana onde sua mãe nasceu. Eu tinha 14 anos quando eles morreram. As palavras saíram ásperas, enferrujadas, como maquinaria que não se movia há anos. A tuberculose levou mamãe primeiro, depois papai. 3 semanas depois, o coração dele simplesmente parou. As mãos de Faith ficaram imóveis na mesa. Meu irmão vendeu tudo. Os cavalos, o arado, os 50 acres que nosso pai passou a vida construindo. Ele me deixou com esta cabana e um bilhete que dizia: boa sorte. Silas encarou sua xícara. Eu tinha 14 anos, sozinho com o inverno chegando e nada além de um teto e minhas próprias mãos. A lamparina tremeluziu. Sombras saltaram pelas paredes. Eu não confiei em ninguém desde então. Nem em um vizinho, nem em um amigo, nem em uma alma naquela cidade. Ele olhou para cima, encontrou os olhos dela do outro lado da mesa. Não até você aparecer, encharcada naquela estrada. Faith não se moveu, não respirou. O silêncio se estendeu entre eles, não vazio, mas cheio, cheio de coisas que nenhum deles sabia dizer. Você acredita em razões, disse Silas. Sua voz era baixa, firme. Talvez esta seja uma. Talvez você tenha acabado aqui porque alguém precisava lembrar que nem todo mundo vai embora. Ele afastou sua cadeira e se levantou. Seus ossos doíam. Seus olhos ardiam pela falta de sono. O quarto de hóspedes é seu. Pelo tempo que quiser. Não me importo com o que Harlon pensa. Não me importo com o que a cidade pensa. Ele caminhou em direção à porta. Depois parou no limiar, virou-se uma última vez. Você fica ou vai? Essa é sua escolha. Mas não se atreva a ir embora porque pensa que está me salvando. Ele foi para seu quarto e fechou a porta. Ele deitou na escuridão, ouvindo o silêncio da cabana, o ranger das paredes se acomodando, o chamado distante de um pássaro noturno, depois passos, suaves cruzando da cozinha para o quarto de hóspedes, o clique de uma porta se fechando. Ela tinha ficado. Mas mesmo quando algo se soltou em seu peito, outro pensamento surgiu. Frio, indesejado. Harlon não acreditou nela. Harlon ainda estava procurando. E em algum lugar em Willow Creek, o velho Jenkins ainda estava falando, espalhando veneno a cada respiração. Isso não tinha acabado. Estava apenas começando. 2 semanas se arrastaram como animais feridos. Faith parou de falar em ir embora. Ela cozinhou. Ela limpou. Ela cuidou das flores que havia plantado nos degraus da varanda, malmequeres e glórias da manhã que começaram a brotar verde através da terra seca. Mas a leveza havia desaparecido de seus movimentos. Ela trabalhava como alguém cumprindo uma sentença, esperando o próximo golpe. Silas observava. Ele não sabia o que mais fazer. A cidade ficou quieta. Não mais visitas de Wilbur, o carteiro. Não mais avisos de Pete no salão.
Até os boatos pareciam ter pausado, prendendo a respiração, esperando algo quebrar. Então, em uma terça-feira de manhã, 7 semanas depois que Faith chegou, o som de cascos os trouxe para a varanda. O xerife Harlon subiu o caminho. Mesmo cavalo cinza, mesma estrela de lata, mesmo rosto de granito, mas algo estava diferente. Ele desmontou lentamente como um homem carregando um peso que não esperava. Ele não amarrou as rédeas na cerca. Em vez disso, ele as segurou soltas nas mãos, parado no quintal, olhando para Faith com uma expressão que Silas nunca tinha visto nele antes. Senhora. Ele tirou o chapéu, segurou-o contra o peito. Eu vim lhe dizer algo. Faith estava na varanda, mãos dadas na frente de seu avental. Seu rosto não revelava nada. Pegamos os homens que roubaram o banco. 4 deles. Eles estavam escondidos em Ridgewater, 50 milhas ao sul. Foram pegos tentando roubar a loja geral de lá. O xerife local nos enviou um telegrama há 2 dias. Silas sentiu algo mudar em seu peito. Um nó que ele não sabia que estava ali começou a se soltar. Eles confessaram o roubo de Willow Creek. Tudo. Nomearam a data, o valor, a rota que pegaram para sair da cidade. A voz de Harlon era firme, mas seus olhos continuavam caindo no chapéu em suas mãos. Não havia mulher com eles. Nenhuma. Eles trabalharam sozinhos. Faith não se moveu, não falou. Jenkins estava errado. A mulher que ele viu, acontece que era a esposa de um dos ladrões passando a caminho de encontrá-los. Mas ela tem cabelo amarelo, loiro como seda de milho. Ele fez uma pausa. Nada como o seu. O silêncio se estendeu. Um melro cantou do poste da cerca. O vento agitou a poeira em seus pés. Harlon olhou para cima. Encontrou os olhos de Faith diretamente pela primeira vez desde que ele havia chegado. Senhorita Faith, eu lhe devo um pedido de desculpas. Nós estávamos errados. Eu estava errado. Ele disse isso simplesmente. Sem desculpas, sem explicações, apenas as palavras nuas espalhadas no ar da manhã. Faith olhou para ele. Sua mandíbula estava firme. Seus olhos estavam secos. Ela não sorriu, não se suavizou, não ofereceu o conforto do perdão fácil. Obrigada por me dizer. 4 palavras, nada mais. Harlon assentiu uma vez. Ele entendeu. Algumas feridas não curavam com um simples desculpe. Algumas dívidas demoravam mais para serem pagas. Ele montou em seu cavalo, colocou o chapéu de volta na cabeça e virou-se para a estrada. Antes de dar um trote, ele olhou para Silas. Você estava certo sobre ela. Eu deveria ter ouvido. Então ele se foi. O cavalo cinza o levando de volta para a cidade, a poeira subindo em seu rastro. Silas ficou na varanda, observando até que o cavaleiro desaparecesse na curva. Suas mãos pendiam ao lado do corpo. Ele não sabia o que fazer com elas. Faith não se moveu. Ela ficou exatamente onde estava, olhando para a estrada vazia, seu rosto indecifrável. Silas se aproximou. Sua mão se moveu sem sua permissão. Estendeu-se e tocou o cotovelo dela por um segundo, apenas o suficiente para que ela soubesse que ele estava ali. Ela não se afastou. Então sua mão caiu de volta ao lado do corpo, e eles ficaram juntos no silêncio, observando a poeira assentar na estrada que lhes trouxera tantos problemas. Os visitantes começaram a chegar 3 dias depois. Martha Perkins foi a primeira. Ela chegou em uma carroça, usando seu vestido de domingo em uma tarde de quinta-feira, carregando um prato coberto equilibrado no colo. Seu rosto estava mais vermelho que o normal. Seus olhos desviavam constantemente, incapazes de sustentar o olhar de Faith por mais de um segundo. Faith a encontrou no quintal. Eu trouxe torta. Martha empurrou o prato para a frente como um escudo. Maçã,
Fiz hoje de manhã. Faith pegou o prato e a lata ainda estava morna através do pano que a cobria. Eu deveria ter. A voz de Marta se desvaneceu. Ela torceu as mãos, os dedos se entrelaçando e desentrelaçando. Bem, você sabe. Faith olhou para a torta, olhou para Marta. O silêncio se estendeu o suficiente para se tornar desconfortável. Obrigado, Marta. 3 palavras. Educado, distante. A voz de uma mulher aceitando um presente sem aceitar o pedido de desculpas por trás dele. O rosto de Marta corou ainda mais. Ela assentiu rapidamente, subiu de volta em sua carroça e foi embora sem dizer mais uma palavra. Faith levou a torta para dentro. Ela a colocou na mesa, levantou o pano e estudou a crosta dourada por um longo momento. Então, ela cortou 2 fatias, uma para ela, uma para Silas, e eles a comeram sem falar. Era uma boa torta, mas Faith não sorriu. O pregador veio no sábado. Reverendo Hollis, um homem magro com olhos gentis e uma voz como mel quente, subiu o caminho com sua Bíblia debaixo do braço. Senhorita Faith? Senhor Silas? Ele assentiu para cada um deles em turnos. Eu queria convidá-los pessoalmente de volta aos cultos amanhã. Vocês seriam muito bem-vindos. Faith ficou nos degraus da varanda, um regador na mão. Os marigolds ao lado do corrimão haviam começado a florescer em pequenas explosões de ouro contra a madeira envelhecida. É gentil da sua parte, reverendo. Eu sei que as coisas têm sido difíceis. Ele escolheu suas palavras com cuidado, como um homem atravessando um riacho em pedras. A congregação me pediu para estender seus lamentos. Muitos deles sentem que agiram precipitadamente. Faith pousou o regador. Ela enxugou as mãos no avental, demorando-se. Eles sentem? Não era uma pergunta. Reverendo Hollis teve a graça de parecer desconfortável. Ele mudou o peso de um pé para o outro, a Bíblia pressionada firmemente contra o peito. Somos todos imperfeitos, Faith. Nós tropeçamos, nós caímos. Nós machucamos aqueles que deveríamos ter ajudado. Ele fez uma pausa. Mas também podemos nos levantar. Também podemos consertar. Faith olhou para ele por um longo momento. Então ela pegou o regador e se virou para suas flores. Eu vou pensar sobre isso, reverendo. Ele assentiu. Tocou o chapéu. Foi embora. Silas o observou ir da porta do celeiro. Um cabresto esquecido em suas mãos. Jenkins não veio. A carta chegou 5 dias após a visita do xerife, entregue pelo jovem Tommy Porter, que fazia recados para a loja geral. Estava escrita em papel pardo com uma caligrafia tão trêmula que mal se qualificava como palavras. Faith a leu na mesa da cozinha enquanto Silas fingia trabalhar em um arreio que não precisava de conserto. Meus olhos não são mais o que eram. Ela leu as palavras em voz alta, sua voz plana. Eu vi o que pensei ter visto, mas vi errado. Sinto muito pelo transtorno. Ela fez uma pausa. Ezra Jenkins. Ela dobrou a carta ao longo de suas dobras originais, alisou as bordas com as pontas dos dedos. Silas esperou. Ele não veio pessoalmente. Ela disse. Ele enviou um pedaço de papel. Ele tem 70 anos. Os joelhos estão ruins. Seus joelhos não estavam ruins demais para ficar na loja geral e dizer a todos que eu era um ladrão. Silas não tinha resposta para isso. Faith sentou-se com a carta nas mãos, olhando para as letras tortas, as manchas de tinta, a assinatura trêmula na parte inferior. A caligrafia de um velho, a desculpa de um velho. Ela se levantou da mesa, caminhou até o baú perto da lareira onde guardava suas poucas posses, abriu a tampa como Silas esperava que ela jogasse a carta no fogo. Teria sido justificado, teria sido merecido. Em vez disso, ela a colocou dentro do baú,
Fechou a tampa, endireitou-se. Não estou pronta para perdoá-lo, disse ela. Mas também não estou pronta para queimá-la. Ela caminhou até o fogão e começou a preparar o jantar. Silas sentou-se em sua cadeira, o arreio inútil perto do colo de Dylan, observando-a se mover pela cozinha. A maneira como ela pegava o sal, a maneira como ela mexia a panela, a maneira como ela cantarolava uma melodia baixinho, suave e baixa, mal audível. Mas ela não cantava desde a igreja, desde o silêncio das costas viradas e o peso do julgamento de uma cidade pressionando seus ombros. Agora ela cantava novamente. Não era perdão, não era cura. Era apenas uma mulher fazendo o jantar, cantarolando uma música meio lembrada, movendo-se pelos gestos da vida comum. Mas era o suficiente. Silas olhou pela janela em direção ao vale. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Os marigolds perto da varanda brilhavam como pequenas chamas na luz que desvanecia. Amanhã as pessoas da cidade poderiam vir novamente com mais desculpas, mais tortas, mais palavras estranhas, ou poderiam não vir. Alguns deles nunca viriam. Não importava. O que importava era o som de Faith cantando na cozinha, o cheiro de feijão e pão de milho, o rangido silencioso da cabana se acomodando para a noite. O que importava era que ela tinha ficado, e em algum lugar no silêncio entre eles, algo novo havia enraizado, algo que parecia o começo de um mar. 3 meses depois, os marigolds haviam explodido em uma profusão de ouro e laranja ao longo do corrimão da varanda. Glória de manhã subiam pelos postes em espirais de roxo e azul, suas flores em forma de trombeta abrindo a cada amanhecer para saudar o sol. A segunda floração foi ainda mais forte que a primeira. Faith aprendeu quais pontos recebiam a melhor luz, qual solo retinha água por mais tempo. A cabana agora usava cortinas novas. Calico com pequenas flores amarelas que Faith havia costurado de tecido comprado em sua última viagem à cidade. As janelas brilhavam. Os pisos não rangiam mais com poeira e negligência. Até a velha cadeira de balanço na varanda havia sido lubrificada e consertada, seus corredores lisos e silenciosos. Silas sentou-se no banco da varanda, observando a luz da noite se estender longa pelo vale. O ar cheirava a sálvia e terra fria e algo mais. Algo que não estava ali antes de Faith vir. Pão de milho. Sempre pão de milho. Agora, todas as manhãs, Faith se movia na cozinha atrás dele. Ele podia ouvir o suave tilintar de pratos, o barulho de água na bacia, o rangido de tábuas sob seus pés. Sons que ele havia memorizado sem querer. Sons que se tornaram o ritmo de seus dias. Ele não fingia mais trabalhar. Não encontrava desculpas para estar no celeiro ou perto da cerca quando ela estava do lado de fora. Ele apenas sentava e observava. E ela sabia que ele observava. E nenhum dos dois falava sobre isso. A porta de tela rangiu. Faith saiu para a varanda, secando as mãos em uma toalha de algodão. Ela havia soltado o cabelo naquela noite, algo que raramente fazia, e ele caía em ondas suaves pelos ombros, capturando a última luz de cobre do pôr do sol. Ela sentou-se ao lado dele no banco, perto o suficiente para que seus ombros quase se tocassem. "Eu tenho pensado", disse ela. Silas esperou sobre o homem que deveria me encontrar. James Hollister. Ela disse o nome sem hesitar agora. Havia perdido seu poder nas últimas semanas, tornando-se apenas uma palavra. Apenas uma coleção de letras que não cortavam mais. Eu costumava me perguntar por que ele fez isso. Por que ele escreveu aquelas cartas? Por que ele fez promessas que nunca pretendia cumprir? O vale se estendia diante deles, grama dourada se curvando na brisa da noite. Um falcão circulava alto acima, pegando as correntes térmicas, paciente e sem pressa. Você ainda se pergunta? Faith balançou a cabeça lentamente.
Não, não mais. Ela se virou para olhar para ele. Seus olhos estavam claros, firmes. O olhar assombrado que havia vivido por trás deles por tanto tempo havia desaparecido. Não sumido, mas suavizado como uma cicatriz antiga que não dói mais quando o tempo muda. Se ele tivesse vindo, disse ela, eu estaria morando na cidade em uma casa com uma cerca branca e um homem que mentiu para mim antes mesmo de conhecê-lo. Ela fez uma pausa. Eu não estaria aqui. Silas sentiu algo apertar em seu peito. Ele desviou o olhar para o horizonte, onde o sol estava derretendo na cordilheira. Provavelmente não. Faith sorriu, apenas um pouco, apenas nos cantos da boca. Acho que fiquei com a melhor parte do acordo. Depois do jantar, Faith fez algo que não fazia há meses. Ela puxou a mala do canto da sala da frente e a levou para a mesa da cozinha. O couro estava gasto agora, arranhado nos cantos. O fecho de latão estava manchado de um marrom opaco. Tinha viajado 2.000 milhas e sobrevivido a mais do que qualquer peça de bagagem deveria suportar. Silas observou da porta enquanto ela destravava o fecho e levantava a tampa. Dentro, alguns itens permaneceram. As cartas que ela guardou como prova, aquelas que não queimaram naquela primeira noite. As palavras de James Hollister, escritas em caligrafia cuidadosa em papel creme. 3 meses de mentiras amarradas com barbante de cozinha. Faith as tirou, segurou-as no colo por um longo momento. O fogo crepitava no fogão. A lamparina lançava sombras quentes pelas paredes. Lá fora, os grilos haviam começado seu coro noturno, enchendo a escuridão de som. Faith se levantou da mesa, caminhou até o fogão, abriu a porta de ferro. Ela alimentou as cartas nas chamas uma por uma. O papel enrolou, escureceu, virou cinzas. Todas aquelas palavras cuidadosas, todas aquelas promessas vazias consumidas em segundos. A cozinha encheu-se com um cheiro de papel queimado, forte e limpo. Ela ficou ali até que a última carta tivesse queimado, até que nada restasse além de flocos cinzas assentando entre as brasas. Então ela fechou a porta do fogão e voltou para a mesa. Silas não havia se movido da porta. Ele a observou pegar do bolso do avental e tirar 3 pequenos objetos. Um lenço desgastado nas bordas, lavado tantas vezes que o tecido ficou macio como seda, aquele que ele lhe dera naquela primeira noite. Quando ela estava tremendo perto do fogo, um marigold prensado e seco entre 2 pedaços de papel. Suas pétalas desbotadas para a cor de mel velho. Da primeira floração no jardim, ela plantou um pedaço de papel, dobrado pequeno. Ela o abriu e alisou-o na mesa. Uma palavra escrita em sua caligrafia cuidadosa. Lar. Ela colocou os 3 itens na mala, fechou a tampa, travou o fecho. A mesma mala que ela havia apertado na beira da estrada na chuva, a mesma mala que havia contido tudo o que ela possuía, tudo o que ela trouxera de Ohio, tudo o que ela esperava que sua nova vida contivesse. Agora continha algo diferente. Silas pigarreou. O que você está fazendo? Faith olhou para ele. A luz da lamparina capturou o brilho em seus olhos, mas ela estava sorrindo. Começando de novo. Mais tarde, eles sentaram na varanda enquanto as estrelas apareciam. O banco era estreito. Seus ombros se tocavam agora, não quase, mas de fato. Uma pressão quente através do tecido de suas mangas. Nenhum dos dois se afastou. O ar noturno carregava o cheiro de sálvia e chuva distante em algum lugar no vale. Um coiote chamou. Outro respondeu da cordilheira. Os sons se entrelaçavam, antigos e familiares. Parte de uma conversa que acontecia muito antes de ambos nascerem. Silas. Ah, eu nunca te perguntei algo. Ele esperou. Naquela primeira noite, quando você me encontrou na estrada, ela fez uma pausa. Por que você parou?
A pergunta pairou no ar entre eles. Ele havia se perguntado a mesma coisa 100 vezes nos meses seguintes. Nunca encontrou uma resposta que o satisfizesse. Não sei, disse ele finalmente. Apenas aconteceu. Faith assentiu lentamente. Era o que eu pensava. Ela recostou-se no banco, a cabeça inclinando-se até repousar no ombro dele. Leve como um pássaro, natural como respirar. Minha mãe costumava dizer que a providência enviava pessoas para nossas vidas exatamente quando precisávamos delas. Nem um momento antes, nem um momento depois. Sua voz era suave, pensativa. Eu costumava pensar que ela estava sendo sentimental. E agora, Faith virou o rosto para ele. À luz das estrelas, seus olhos eram profundos e escuros, guardando algo que ele não conseguia nomear. Agora, acho que ela pode ter estado certa. Silas não respondeu. Não sabia como. Ele passou tantos anos sozinho, construindo muros de silêncio ao seu redor, que as palavras pareciam estranhas em sua boca, grandes demais, desajeitadas demais, propensas a sair erradas. Então, ele não falou. Em vez disso, deixou sua mão mover-se lentamente sobre a madeira gasta do banco, com cuidado, até que seus dedos encontraram os dela. Ela não se afastou. Eles ficaram sentados assim enquanto as estrelas giravam acima. Duas pessoas que foram abandonadas pelo mundo, que se encontraram em uma estrada lamacenta na chuva, que aprenderam a confiar novamente nos espaços silenciosos entre as palavras. A cabana ficava atrás deles, quente e sólida, suas janelas brilhando com a luz de lamparina. Os malmequeres acenavam na brisa noturna. O vale se estendia na escuridão, vasto e incognoscível, cheio de perigos que eles não podiam prever e tristezas que não podiam evitar. Mas aqui nesta varanda, neste momento, havia paz. Os dedos de Faith apertaram os dele. Uma pequena pressão, uma resposta silenciosa a uma pergunta que ele não sabia que estava fazendo. Silas olhou para as estrelas, para o vale, para a estrada que serpenteava em direção à cidade, em direção ao mundo que os havia julgado a ambos e os achado insuficientes. Ele não se importava mais com nada disso. O que importava estava aqui. O que importava era a mulher ao seu lado, sua mão na dele, sua respiração firme e calma na escuridão. O que importava era o lar que eles haviam construído juntos, não com grandes gestos ou votos falados, mas com pão de milho e camisas remendadas e flores plantadas em solo teimoso. Ele apertou a mão dela de volta, e a noite os envolveu, gentil e silenciosa, como o começo de algo que nenhum deles ousara esperar. Longe abaixo no vale, uma luz tremeluziu na janela de uma fazenda distante. Um cachorro latiu uma vez e se calou. O vento agitou a grama alta, fazendo-a sussurrar. Acima da crista, as primeiras nuvens de outono se reuniram no horizonte, trazendo o cheiro de mudança. Faith ergueu o rosto para o céu. As estrelas refletiram em seus olhos. Vai chover amanhã, disse ela. Silas olhou para as nuvens, assentiu. Acha que sim? Ela sorriu. Aquele pequeno e silencioso sorriso que ele passou a valorizar. Bom, o jardim precisa disso. Ela se levantou do banco, sua mão escorregando da dele, caminhou até a porta, parou com os dedos na maçaneta. Boa noite, Silas. Boa noite, Faith. Ela entrou. A porta de tela fechou atrás dela com um clique suave. Silas sentou-se sozinho na varanda, ouvindo seus passos pela cozinha, o ranger de sua porta do quarto, o silêncio que se instalava na cabana. Ele ficou lá por muito tempo, observando as estrelas, sentindo o espaço no banco onde ela estivera. Não parecia mais vazio, parecia espera, como a pausa entre uma respiração e a próxima, como o lar. Há um silêncio que se instala após uma história como esta.
Algo terno se aninha no peito. Não exatamente tristeza, não exatamente alegria, apenas uma plenitude que não precisa de nome. Muitos de nós ficamos onde Faith ficou, em uma estrada que não esperávamos, segurando algo que não significava mais o que antes significava. Alguns de nós também ficamos em silêncio, vivendo tanto tempo em silêncio que esquecemos como soava ter alguém respirando no quarto ao lado. Carregando uma dor que nunca falamos em voz alta. Construindo muros que nos dissemos serem necessários. E talvez você tenha conhecido o que é ser acreditado quando o mundo já havia decidido. Ou acreditar em alguém quando acreditar era a escolha mais difícil. Essas coisas ficam conosco. Elas não precisam ser explicadas ou resolvidas. Tudo bem se algo nesta história não se encaixou perfeitamente. Algumas coisas podem descansar inacabadas, guardadas gentilmente em qualquer canto do coração que ainda tem espaço. É o suficiente que você tenha ficado. É o suficiente que você tenha ouvido. Obrigado por estar aqui esta noite, por deixar esta história sentar-se ao seu lado no silêncio. Que sua noite seja pacífica, amigo. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.